Além de brasileiros, ao longo dos anos iniciais de formação de Maringá, muitas etnias vieram para cá em busca de prosperidade. Italianos, japoneses, portugueses e, dentre tantas outras, os alemães. Organizados, a cultura germânica foi muito presente na cidade, sendo responsável durante certo período por grandes eventos a partir do Clube Teuto-Brasileiro. E, em meio a essa comunidade, Klaus Paul Torner é o personagem abordado no episódio de hoje. Atuando em diversas áreas como empregado, chegando a constituir seus próprios empreendimentos, Klaus faleceu cedo, mas deixou legados que você precisa conhecer. Tinha muita consideração perante os funcionários também. Ele sempre foi uma pessoa educada, mas era rígido, ele era enérgico. Para nós, como filhos, também. Antes, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim, toda semana e de graça, você recebe os nossos novos episódios. Vamos conhecer agora parte da biografia do alemão Klaus Paul Torner. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Para contar essa história, nós precisamos atravessar o Atlântico e retornar para o início do século XX. Filho de Johannes Torner e Abel Torner, Klaus Paul Torner nasceu na cidade de Heiligstein, no estado de Schleswig-Holstein, norte da Alemanha, em 9 de fevereiro de 1902. Ele viveu na localidade até os 6 anos de idade, tendo perdido o pai aos 4. Posteriormente, mudou-se para Zuiderhallstadt com a mãe, irmãs e o padrasto, Johannes Sommerkamp, onde estudou até completar o ensino fundamental aos 16 anos. Klaus trabalhou num escritório de contabilidade na cidade de Meldorf até os 19 anos. Em seguida, voltou para Zuiderhallstadt, onde atuou num cartório até os 21 anos de idade, quando decidiu vir sozinho ao Brasil. A ideia da aventura surgiu ali, no interior deste escritório. Lá havia na parede um grande mapa do mundo que o fascinou. Por meio daquela representação, percebeu a existência de um gigantesco país na América do Sul chamado Brasil, repleto de oportunidades. Klaus pesquisou e descobriu que na região sul desse país havia várias colônias alemãs. Isso despertou nele o desejo de iniciar nova fase em sua vida, já que a Alemanha, logo após a Primeira Guerra Mundial, vivia grandes tensões socioeconômicas, sem perspectivas de futuro. Ele começou então a economizar dinheiro para pagar aquela viagem. Logo depois de completar seus 21 anos, em maio de 1923, Klaus embarcou no navio Holm, em Hamburg, maior porto marítimo da Alemanha, com destino a Santos. Quase um mês depois, ele chegaria no novo país, em 6 de junho. Mesmo sem ter nenhum conhecido aqui no Brasil, nem saber falar português, mas apenas com um pequeno dicionário em mãos, Klaus conseguiu ir a Santa Catarina, mais precisamente a Blumenau, onde já havia uma florescente colônia alemã, mas por ali não encontrou trabalho. Aconselharam-no então a ir a Neubreslau, hoje Presidente Getúlio, ainda em Santa Catarina, onde logo conseguiu oportunidade como motorista numa serraria. Klaus gostou tanto dessa região que no ano seguinte conseguiu convencer a mãe e o padrasto, já aposentado, a virem para o Brasil também. Eles chegaram aqui em meados de 1924. Com a família, logo compraram um lote rural de 19 hectares no Alto Rio Cruel, na região de Wittmarsum, ainda no mesmo estado, onde passou a se dedicar à lavoura.
Após curto tempo, Klaus foi convidado a trabalhar para a colonizadora da região, como inspetor na demarcação de terras e na abertura de estradas. Em 1934, ele vendeu um imóvel rural e se mudou com os pais para a cidade, onde por 2 anos foi professor numa escola fundamental, antigo grupo escolar em Eisenbach. Nessa época, conheceu uma moça de 18 anos chamada Irma Lidner. Sempre sonhando em progredir na vida, Klaus obteve um emprego como caixeiro viajante, que seria hoje em dia um vendedor de atacado. Essa função foi conquistada na empresa H. Jordan & Cia. Ao se casar com Irma em outubro de 1936, Klaus se mudou para Canoinhas, onde seria seu local de trabalho. Enturmado, fez parte da diretoria do clube alemão dessa cidade. Mas com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, teve início no Brasil uma forte perseguição contra etnias provenientes dos países do eixo. Japoneses, italianos e, obviamente, alemães sofreram com isso. Naquele contexto, Klaus acabou preso por quase 2 anos, entre 42 e 44, em Florianópolis. Somado a isso, ainda teve bloqueados todos os seus bens, além de perder seu emprego e a renda. Sua esposa e 2 filhos pequenos só sobreviveram graças à ajuda de conhecidos e familiares. Então, logo depois que eu nasci, meu pai foi preso. Não era só meu pai, quer dizer, praticamente todos os de origem, todos os alemães nascidos na Alemanha que vieram para o Brasil, né, foram presos. Porque no clube, tinha um clube alemão lá em Canoinhas, onde a gente morava, o Turnverein Jahn. Assim, associação de atletismo, né, esportivo. Ao sair da prisão, e como já era conhecido na cidade, foi convidado para ser gerente de uma empresa que estava à beira da falência. Logo conseguiu reverter aquela situação. Recebeu então, em 1946, uma boa proposta da firma Tomasi e Irmãos para gerenciar o departamento de compras e distribuição de mercadorias para as casas comerciais dessa companhia, quando se mudou para União da Vitória, agora no estado vizinho, o Paraná. Eu me lembro que quando meu pai era vendedor, viajante, caixeiro viajante da empresa H. Jordan, o Tomasi, irmãos Tomasi, eram clientes dele. E eu acredito que esse conhecimento, essa amizade que eles já tinham, ajudou. Quando meu pai daí precisou de um emprego, talvez ele deve ter falado com algum dos Tomasi lá, né? E eles então ofereceram um trabalho para ele. Em 1947, essa empresa foi dissolvida e Klaus foi convidado por um de seus então sócios para gerenciar 2 setores, uma montagem de serraria e a abertura de uma casa comercial, a fim de atender a demanda de moradores da fazenda e do entorno, estabelecimentos que seriam concretizados numa fazenda de 4.000 hectares que havia sido adquirida próxima de Jaguapitã, na região norte do Paraná. Depois de tudo montado e em pleno funcionamento, esse empreendedor chamado Arthur Tomasi convidou Klaus para participar de outro projeto, terminar de montar e gerenciar uma máquina de café em Rolândia, a Máquina de Café Santa Catarina. Nessa empresa, cuja razão social era Tomasi e Cia Limitada, Klaus, além de salário, teria um percentual dos lucros. Com a renda obtida e antevendo que Maringá, ainda incipiente na época, tinha tudo para se tornar uma grande cidade, Klaus teve a ideia de se estabelecer nessa nova localidade quando vencesse o seu contrato de 5 anos com o Sr. Tomasi. Dito e feito, já em 1951, Klaus arrendou uma área de 25 alqueires pela qual passava o Ribeirão Pinguim. 2 anos depois,
ele comprou essa propriedade, onde estabeleceu uma leiteria, com a criação de gado e de porco. Também adquiriu 2 datas na Praça Regente Feijó, na Zona 3, região conhecida como Vila Operária. Klaus já estava decidido a montar uma construtora e uma loja de materiais de construção na região urbana, a fim de ajudar no desenvolvimento da cidade. Vencido seu contrato em Rolândia no ano de 52, ele passou a se dedicar inteiramente aos negócios em Maringá. Então, fundou a Casa Ditmárcia, firma individual, além da empresa construtora Klaus Limitada, em sociedade com Paulo Gruchowski, mestre de obras que o ajudou a construir o prédio da máquina de café do Sr. Tomasi, em Rolândia. Meu pai abriu os negócios aqui em Maringá, mas a família, minha mãe e nós, filhos, estávamos em Rolândia, com meus avós também, né? E meu pai queria mudar para cá e a minha mãe não queria porque Rolândia tinha muito mais conforto, vamos dizer, do que na época Maringá. Então ela se recusou a vir para cá. Aí durante um ano e pouco meu pai vinha para Maringá trabalhar aqui, cuidar dos negócios aqui e a gente morando em Rolândia. Como órgãos de fiscalização exigiam a indicação de um engenheiro civil como responsável pelas obras da construtora, Klaus convidou o recém-formado Carlos Alcântara Rosa para compor o seu quadro. Enquanto estava em Curitiba, regularizando sua empresa, Klaus foi à firma Prosdóximo S.A. comprar um aparelho de som, onde se encontrou com o seu proprietário, o empresário João Prosdóximo, de quem já era conhecido desde quando trabalhava com o Sr. Tomasi. Aí o seu João Prosdóximo falou, puxa, mas se for assim, eu também tenho planos de abrir uma loja em Maringá, porque eu vejo que lá vai ter futuro. E aí meu pai, com essa conversa, na época, ele falou, então, acho que eu vou abrir construtora também. Além da loja de materiais de construção, vou abrir uma construtora. Eu creio que aí o seu Joanim Prosdóximo incentivou ele também, mas faça isso. Inclusive, a minha obra que eu vou fazer lá, então eu vou encarregar o senhor de fazer isso. Ao conversarem sobre Maringá, o Sr. Prosdóximo disse que sua empresa pretendia abrir uma filial nessa nova cidade e que daria à empresa de Klaus a incumbência de construir a nova unidade. Logo após o início das obras, o titular da loja Mundo das Máquinas procurou a construtora do Klaus para combinarem a execução de um novo prédio para sua empresa nessa mesma região, a então Praça da Rodoviária, hoje Napoleão Moreira da Silva. Essa segunda obra, por ser menor, foi concluída primeiro. Na mesma ocasião, a Hermes Macedo também iniciara contatos para a construção de sua filial aqui. Prestes a concluir o edifício Prosdóximo, Klaus decidiu encerrar as atividades da construtora e da Casa de Materiais de Construção, porque no dia 10 de janeiro de 1953, com a família ainda residindo em Rolândia, houve um evento marcante e imprevisto: a dissolução de sua família. Irma Lidner, sua agora ex-esposa, teve que voltar para a casa dos pais em Blumenau, e os filhos foram levados para um internato em Porto Alegre. Klaus, por sua vez, mudou-se para o sítio, que ficava 8 quilômetros do centro de Maringá e que era administrado por um cunhado. O casal havia tido 4 filhos, sendo que 3 nasceram em Canoinhas e o 4º havia vindo ao mundo em Rolândia. Ele mudou, assim, de maneira de ser. Ele estava muito agitado, assim, muito decepcionado, triste. Ficou, como digo, desnorteado dali. Com essa separação, ele não se conformou com o que aconteceu e nunca esperava o que aconteceu e acabou ficando bem. Hoje em dia seria realmente essa depressão. Tanto assim que ele
Ele só terminou as obras que estavam em andamento e disse que ia morar no sítio dali para frente. Ele não queria mais saber de nada. Quase 3 anos após a separação, com a mãe e padrasto já falecidos, Klaus se uniu a uma viúva chamada Gerta Koepsel, conhecida sua desde quando havia morado na região de Presidente Getúlio e que já tinha 5 filhos. Ao seu lado, Klaus teve mais um filho, Edu Tonern, hoje empresário em Indaial. Depois de encerrar suas 2 firmas, Klaus se dedicou exclusivamente à atividade agrícola, com criação de bovinos e suínos, a produção de leite, plantio de alfafa e um pouco de café. Naquela época, os produtores de leite vendiam sua produção diretamente aos consumidores, entregando o produto fresco diariamente de casa em casa. Para mudar essa situação, entre 56 e 57, Klaus, por 3 ocasiões, convidou os produtores que pôde para uma reunião e lhes expôs os benefícios de formarem uma cooperativa, a qual receberia o leite, o padronizaria, da nata excedente produziria manteiga e do excedente da produção fabricariam requeijão e até mesmo queijo. Mas o maior benefício seria ficarem livres de entregar o produto numa operação inviável e com condições sanitárias limitantes. Como o cooperativismo, ideia surgida na Alemanha no século XVIII, ainda era razoavelmente desconhecido pelo norte do Paraná, quase todos os que participaram daquelas reuniões não se interessaram pela ideia. Ao que se tem notícia, talvez aquela tenha sido a primeira proposta cooperativista que circulou pela cidade até então. Em 57, um amigo da prisão lá de Florianópolis, chamado Reinhold Ferdinand Baldich, o qual tinha vindo para Maringá em 47, onde fundara o frigorífico Maringá S.A., o Frigma, convidou Klaus para gerenciar esse empreendimento que estava em expansão. Ele aceitou o convite. Encerrando sua criação de suínos e a venda de leite, mudou-se para a região urbana de Maringá, quando também assumiu a filial do Frigma número 1, que era um açougue, situado na Avenida Brasil, número 3593. O estabelecimento varejista ficou a cargo dos filhos de sua segunda esposa. Eu não sei se meu pai talvez reclamou de alguma coisa que não estava bem, ou o seu Baldo estava precisando mesmo, pelo que eu soube. Parece que uma pessoa que administrava para ele saiu, deixou de trabalhar com ele. Aí ele encontrou com meu pai e convidou ele para vir ser gerente do Frigma, administrar o Frigma para ele. Que já estava meio baqueado ele. E aí meu pai aceitou. Aí ele acabou com a criação de porco, acabou com a leiteria e se mudou para Maringá. Veio aqui para a cidade, né? Desde quando se mudou para Maringá, Klaus Paul Tonern participou do Clube Alemão, tendo sido seu primeiro presidente após a legalização da instituição, que detinha o nome de Clube Cultural e Recreativo Teuto-Brasileiro. Essa formalização aconteceu em 27 de março de 1960 e Klaus se tornou o seu sócio número 6. Durante sua gestão como presidente do Teuto-Brasileiro, foram comprados 4 terrenos que totalizaram mais de 2.300 metros quadrados, na Zona 7. Com uma das faces voltada para a Avenida Colombo, teve início a construção da sede social do clube, que faria história na cidade com suas festas de chopp. Klaus também foi membro da Associação Rural de Maringá, chegando a fazer parte do Conselho Fiscal. Naquela fase, Klaus passou a cultivar hortelã nas suas 3 propriedades que havia adquirido no município de Fênix. Para isso, teve que construir um açude e um alambique, necessário para extrair o óleo da menta. Logo, os produtores perceberam que as poucas empresas compradoras multinacionais pagavam pouco em comparação ao preço do mercado internacional,
para onde elas vendiam o óleo que era produzido a partir da hortelã. Foi assim que a ideia do cooperativismo voltou. Klaus, então, entrou em contato com um bom número de produtores, incentivando-os a fundarem uma cooperativa para que recebessem um valor mais justo por aquele óleo. A ideia foi acolhida por 60 pessoas que, em 7 de abril de 1962, fundaram a Cooperativa Agropecuária do Norte do Paraná Limitada, conhecida pela sigla Copermenta. Como o cultivo de hortelã se restringia a poucos anos na mesma terra, sendo previsível o encerramento de sua produção, a cooperativa gradativamente incorporaria também a produção de cereais e outros produtos de seus cooperados, conforme é destacado pela sua própria razão social. Klaus Paul Thorner, desde jovem, tinha o desejo de crescer na sociedade e, com ideias inovadoras, contribuir para uma comunidade mais próspera e feliz. Nessa linha, porém, preferiu sempre que possível permanecer longe dos holofotes e de cargos de destaque. Prova disso é que recusou ser presidente da Copermenta. No entanto, se dispôs a providenciar local e instalações para que a cooperativa funcionasse. Atendia aos cooperados no recebimento do óleo, bem como negociava a venda do produto no início do funcionamento da cooperativa. Logo no surgimento, o objetivo da instituição era apoiar os produtores de hortelã, mas aos poucos acolheriam os produtos dos demais agricultores e pecuaristas. Em pouco tempo, com um bom percentual do óleo de hortelã nas mãos da cooperativa, o preço de venda do produto aos cooperados subiu quase 50%. A euforia foi grande e outros produtores se afiliaram. Como o valor do café também era baixo na época para os cafeicultores em relação à cotação de mercado, e vendo que a união dos produtores em cooperativa dava bons resultados, a exemplo do que ocorria na Copermenta, no dia 27 de março de 63, um grupo de 30 produtores se reuniu e fundou a Cooperativa de Cafeicultores de Maringá Limitada, a Cocamar. Vale destacar que 10% dos fundadores da Cocamar também foram fundadores da Copermenta. Com o declínio previsível da produção de hortelã e o pouco capital, a Copermenta foi enfraquecendo e a Cocamar foi se tornando cada vez mais forte, abraçando também os produtores de cereais em geral. Menos de 5 meses após ver concretizado seu sonho cooperativista, ou seja, no dia 25 de agosto de 62, um sábado, Klaus Paul Thorner sofreu um terrível acidente com seu trator numa das propriedades em Fênix, vindo a falecer de embolia pulmonar 6 dias depois, com 60 anos de idade, no Hospital Santa Rita. Eu não sei o que deu na cabeça dele de mudar para o sítio, lá para Fênix. E ele tinha feito uma casa maior, ali, uma casa grande, onde ele ia morar. Só que na frente da casa, a companheira dele queria ter um jardim, ajeitar um pouco em volta da casa. E ali tinha, acho que, 2 ou 3 tocos que precisavam ser arrancados. Aí meu pai, em vez de pedir para o tratorista dele fazer esse serviço, ele mesmo pegou o trator e foi lá e amarrou um cabo de aço em volta do toco, numa raiz do toco e na traseira do trator, e achava que era fácil arrancar aquele toco com o trator. Tentou uma terceira vez, e nessa terceira vez ele acelerou mais, soltou a embreagem, o trator então empinou e caiu, vamos dizer assim, de roda para cima. Meu pai ficou por baixo do trator. Ele não morreu na hora ali por um milagre, mas ele dobrou o corpo, e com isso, claro, quebrou a espinha também.
Como este estabelecimento de saúde na época ainda não dispunha de um aparelho de raio-x, o seu proprietário, o médico Irã Moura Castilho, solicitou à família para que Klaus fosse levado à clínica de raio-x do Dr. Frederico Schaubal Biscaia, onde poderiam detectar e avaliar as fraturas sofridas. Como na época as avenidas e as ruas ainda não eram totalmente asfaltadas, os solavancos fizeram com que os coágulos de sangue se desprendessem, provocando a embolia pulmonar e sua morte, logo após o retorno ao hospital. Klaus foi sepultado no cemitério municipal de Maringá. Por vezes, personagens fundamentais de nossa história acabam por não ter uma longeva vida em Maringá. Mesmo assim, deixam marcas indeléveis de sua passagem por aqui, como é o caso de Klaus Paul Tornern, que permaneceu apenas 10 anos na cidade, quando acabou tendo a vida ceifada. Mesmo neste curto período, ele plantou uma das mais importantes sementes que hoje desfrutamos, o cooperativismo. Reconhecendo sua importante influência na fundação da primeira cooperativa agrícola da região, a Câmara Municipal de Maringá, por unanimidade, aprovou em 2 de dezembro de 2011 a Lei nº 9051, de autoria da vereadora Marli Martins Silva, que denominou de Klaus Paul Tornern a avenida número 41.105, que margeia um lado do complexo do Parque Industrial da Cocamar. Ele sempre pensava também no conforto e no bem daqueles que estavam em volta dele. Você conhecia a vida deste alemão chamado Klaus Paul Tornern, que trouxe a ideia do cooperativismo a Maringá? Se gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E você já sabe, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!